Vamos ver no livro de Atos, capítulo 27, versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Glória a Deus. Vamos parar. Vamos fazer uma breve oração? Deus amado e santo, neste momento, Senhor, começamos a reflexão sobre o texto sagrado. Venha com teu Espírito, Senhor, falar aos nossos corações. Nada somos sem o teu poder. Ó Pai, a tua palavra tem que ser interpretada por ti mesmo. Nós te agradecemos por esta noite, estamos podendo examinar as Escrituras, porque elas provêm de ti. Eu te agradeço neste momento, confiando em ti, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmão. O texto que nós acabamos de ler é o texto que fala da última viagem de Paulo a Roma, né? Paulo, assim como o Senhor Jesus, Paulo também era perseguido pelos judeus. E ele, exatamente como aconteceu com o Senhor, aconteceu com ele também. Os judeus pegaram Jesus, levaram até o Herodes, né, da época, o filho do Herodes o Grande, o outro Herodes, o tetrarca. E da mesma forma fizeram com Paulo. Depois de muita perseguição, evidentemente, levaram ele à presença do Agripa, que era neto do Herodes, né? Neto do Herodes o Grande, né? Aquele que mandou matar as crianças. E chegando lá, aconteceu a mesma coisa. O Agripa falou assim: olha, não tem nada contra esse homem. O que vocês estão querendo? O que vocês estão querendo que eu faça com esse homem? E eles queriam realmente tirar Paulo do cenário, porque Paulo anunciava o Evangelho de Jesus, que era contrário aos ensinamentos que eles tinham fomentado nas suas próprias cabeças. E aí, neste momento, o rei Agripa, ele diz o seguinte: olha, se Paulo não tivesse apelado para a corte de César, lá em Roma, nós poderíamos até soltar esse cara, porque nada temos contra ele. Vocês estão reclamando à toa. O cara não cometeu nenhum crime que seja digno de prisão. Mas Paulo já tinha apelado a César, então o Agripa não pôde fazer nada. Teve que realmente embarcar o cara. Porque Paulo era um cara letrado, né? Era um cara letrado, era um judeu sábio, né? Competente, escrevia muito bem. Então acho que, devido a essa perseguição, ele apelou para a corte de César em Roma, e sendo assim, o rei Agripa não pôde fazer nada por ele, a não ser enviá-lo para Roma num navio. Esse navio partiu, provavelmente, de algum porto aqui da costa de Israel, né? Provavelmente por aqui, partiu e começou a subir sentido a Roma. E logo no início da viagem, nos primeiros dias, eles começaram a enfrentar muita tempestade. E a tempestade começou a ficar cada vez pior, que chegou um ponto que eles perderam o controle do navio. Eles perderam o controle do navio, mas o Senhor, sempre do lado de Paulo, mandou um anjo, numa determinada madrugada, para avisá-los de que não se perderia nenhuma alma daquele navio. E Paulo avisou esses 276 homens que estavam a bordo desse navio, dessa embarcação, avisou que, olha, o anjo do Deus que eu sirvo mandou avisar vocês que vocês não vão se perder, não vai se perder nenhuma alma, se perderá por ocasião desse evento terrível, né? Uma grande tribulação, vamos dizer assim, né? Uma tormenta danada, que o navio ficou completamente desgovernado.
Evidentemente, Paulo deve ter aproveitado, isso não está escrito na Bíblia, mas nós sabemos disso. Paulo deve ter aproveitado essa oportunidade para falar de Jesus para aquela turma toda. Porque o texto nos diz exatamente isso. Quer ver? Eu vou ler aqui outra vez. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam. Então a gente percebe aqui que Paulo já tinha pregado o evangelho para esses caras no navio. E assim sendo, dando esse aviso de que ninguém morreria, aí ficou mais fácil ainda para entrar na cabeça deles, que realmente existia um Deus e estava do lado de Paulo, né? E assim que eles enxergaram terra firme, mas porém muito longe, e eles não conheciam as profundezas ali da água, com medo do navio bater em alguma rocha, eles resolveram abandonar o navio, inclusive seguindo a própria profecia de Paulo, que disse que o navio haveria de se perder. Mas nenhuma alma das 276 almas se perderia. E aí já nos ocorre uma tipificação, vamos dizer assim. Esta tipificação de que aquele navio, no sentido de Roma, que nós conhecemos por Apocalipse 17, podemos saber que Roma é uma cidade predestinada ao pecado. Ela é conhecida no Apocalipse 17 como uma cidade do pecado, uma das mais pecaminosas, se não for a mais. Este navio, subindo em destino a Roma, sofre uma tormenta, e esses marujos, essa tripulação, essa turma toda que estava no navio, é obrigado a se lançar na água para chegar em terra, mas nadando. Isso nos vem à nossa mente no momento que a gente abandona o navio do pecado e desce as águas do batismo aqui atrás, né? Glória a Deus. E interessante que, assim como acontece com a gente, aconteceu com eles também, e vice-versa. Por quê? Quando o sujeito vai se batizar, ele tem que largar um monte de coisa para trás. Ele não pode catar coisa pesada lá. Quando eles pularam na água para nadar até a costa, provavelmente não levaram nada. Se desfizeram de tudo aquilo que eles tinham, né? Assim como nós também, quando passamos pela água do batismo, saímos desse navio que poderia nos levar à cidade do pecado e atravessamos a nado até chegar em terra firme. O que eu quero colocar nessa noite, com relação a essa passagem, é que Paulo estava subindo para falar com Tibério César. Ele sabia que não era coisa boa que esperava ele por lá. Como de fato aconteceu, né? Depois de 2 anos que ele esteve em Roma, ele veio a ser martirizado, né? Veio a ser morto. Então, o que nos ocorre nesse momento é que um homem já velho, sendo perseguido, entra no navio para ir para Roma, já sabendo que de lá não ia voltar, porque a perseguição em Roma, como nós mostramos esses dias aqui no nosso display aqui, né? Roma passava por um processo de ira contra os cristãos, né? Foi exatamente nessa época. E Paulo, sabendo dessas coisas todas, ele se joga no mar junto com todo mundo, nada até a praia. Poderia ter cruzado os braços lá, né? Ele poderia ter cruzado os braços devido ao cansaço, ao desânimo, mas não foi isso que ele fez. Paulo procurou achar os moradores da ilha e provavelmente foi pregar o evangelho de Jesus para esses caras. Porque ele curou um enfermo e atrás daquele enfermo vieram todos os enfermos da ilha e ele curou a todos. Glória a Deus, né? Ele poderia ter simplesmente, você quer saber de uma coisa? Eu já estou cansado de servir a Deus, é só pancada aí, eu vou ficar nessa praia aqui, tomando água de coco aqui, né? Mas não foi isso que ele fez, não. Ele foi evangelizar aquela ilha, e juntamente com aqueles 276 homens que tinham se convertido, segundo a própria palavra que está escrita aqui,
Na realidade, ele desceu uma igreja inteira, né? É o que nós estamos querendo aqui, né? Desceu uma igreja com 270 pessoas já desse navio, né? Então, eu acho isso. Eu acho que esta passagem, ela vem falar com a gente de que a gente tem que realmente arregaçar a manga e pregar o Evangelho de Jesus sempre. Sempre que tivermos oportunidade, nós temos que forçar as oportunidades. Esses folhetinhos aqui chegaram da gráfica, estão reformulados, tem bastante aí. Então, veja bem, por quê? Nós sabemos que os camaradas, quando pularam daquele navio, largaram as suas coisas para trás. A exemplo daquilo que nós fazemos quando nós começamos a caminhar no caminho chamado Jesus, né? Temos que largar um monte de coisa para trás, né? A inveja, o hábito da mentira, a falta de amor ao próximo, enfim, é uma relação de coisas que a gente passa a não carregar mais com a gente, porque aquilo pesa e afunda na água, então a gente tem que se livrar disso. E pegamos o caminho chamado Jesus sem esses maus hábitos que desagradam a Deus. O Senhor falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também falou: eu sou a luz do mundo. Quem vier após mim não andará em trevas. Mas ele disse uma outra coisa a respeito do caminho. Eu vou ler para vocês aqui. Ele disse assim, Mateus 7,13, diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por que é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Apareceu uma outra coisa nesse caminho. Apareceu uma porta estreita, já nos induzindo a abandonar mais as coisas que possam não passar por essa porta. Qualquer coisa que venha, se a porta é estreita, você não pode andar com passar por um monte de coisa naquela porta. Certo? Então você tem que abandonar todos aqueles maus hábitos que a gente tinha antigamente, para que possamos passar por esta porta. Mas o que eu quero falar não é isso, porque isso você já sabe. Eu quero falar que tem um elemento que não passa por essa porta. É o cara gordo. A porta é muito estreita. A porta mais estreita, não é a gente que entende esse negócio de fazer construção? A porta mais estreita que existe é 55 centímetros, chamada de menor passagem pelo Código de Obras. A porta de 55 centímetros, aí o senhor está falando que essa porta é muito estreita, então ela deve ser uma porta desse tipo. O gordo não passa. O gordo não passa, mas não é esse gordo de carnal, não, é o gordo espiritual. O gordo espiritual não passa. Quando ele chega lá, ele enrosca na porta. Porque a palavra de Deus, ela alimenta. Né? Alimenta, Valdir? E como, né? E se você se alimentar muito bem e não fazer exercício físico nenhum, você acaba engordando. É ou não é? Então, se você se alimentar muito bem da palavra de Deus, mas não exercitar a palavra de Deus, você acaba inchando. E hoje nós vemos aí por fora, as igrejas lotadas de pessoas que estão há 10, 20 anos dentro da igreja e nunca pregaram para o vizinho. Esses são os crentes gordos. E estão todos assim. Estão todos gordos. Porque o cara vai para a igreja e assiste a pregação e vai embora para casa. E você senta na frente da televisão, né? Comida e televisão, duas coisas que engordam, né? O que acontece com o camarada gordo quando ele chega nessa porta? A porta está no caminho, né? Ele não passa, mas lá tem um anjo esperando ele na porta. Porque toda porta tem que ter alguém, né? Esperando alguém, né? É o guardião da porta. O anjo fala assim: cidadão, você está muito gordo, você não passa aqui, deixa eu ver o que você tem na sua barriga. E abre a barriga espiritual desse gordo. O que ele encontra lá dentro? 35 cópias do livro de Isaías, 49 do livro de Daniel. Salmos, então, nem se fala. Salmo 23, 50 quilos de recortezinho de Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará ao Senhor. Todo dia ele lê esse salmo, né? Aí o anjo fala: rapaz do céu, aqui você não vai passar não. O máximo que eu posso fazer para você, pegar um saco, tirar tudo aí de dentro, colocar dentro desse saco
põe nas costas e começa o caminho novamente. Né? Conjectura grosseira. Né? Mas então, o que essa palavra tem a nos dizer nessa noite é que nós temos que nos empenhar nessa questão de pregar o Evangelho de Jesus sempre. Eu estou apresentando a vocês essa mídiazinha que está cheia ali em cima. E eu gostaria que vocês se esforçassem ao máximo. Eu vou até ler aqui, tá? E a gente às vezes pega esse negócio aqui e não lê. Vou ler como é que ela está aqui. Na capa, segunda a vinda de Jesus. Jesus Cristo voltará. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Mateus 25, 34. Isaías 11, 4, 9, Isaías 65, 21 e 23, nos dá a ideia dessa figura do leão e do carneirinho, mostrando como será o reino de Cristo, né? A paz que haverá lá, a harmonia que haverá entre os seres. Na parte interna do folhetim, tem João 6, 51, que diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O outro texto é: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O próximo versículo é 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, apareceu também a mim. Então veja bem, gente, esse folhetim aqui já é uma pregação. A gente não tem que esquentar muita cabeça, não. Entregou isso aqui para o camarada, se o cara viu que é sobre Jesus, jogou fora, já se ferrou. Se ele lê um pouquinho, a coisa já começou a fazer efeito, porque a palavra de Deus tem poder. É ou não é? O Espírito Santo é a manifestação máxima através da palavra de Deus, não é assim? Aí vem, na parte interna, nessa segunda página, aí a gente observa aqui, Atos, Jesus Cristo voltará, e o Senhor Jesus será rei sobre toda a terra. Nós temos falado no reino o tempo todo. E a terra será regenerada na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E na vinda, os santos virão para julgar as nações, os que ficaram aqui. Até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, aqui o Senhor está afirmando que a terra será restaurada, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mateus 19, 28 diz o seguinte: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, outra vez a regeneração, está tudo grifadinho aqui de amarelo. Tá? Onde está a regeneração, restauração, viveremos com Cristo eternamente. Isaías 11, 9 diz o seguinte: e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, veja bem, a partir do momento que a gente entrega uma mensagem completa como essa, nós já fizemos a nossa parte. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, que quem fala, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós só temos a obrigação de falar assim: olha, Jesus morreu por ti, está aqui. Ele é a vida, ele é o caminho, quem comer desse pão viverá para sempre, ainda que esteja morto, viverá. Então é o que nós temos que passar para as pessoas. Ok? Nosso culto hoje está pequeno, mas que o Senhor vos abençoe da mesma maneira. Vamos encerrar? Ficar em pé para fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, te agradecemos por essa breve reflexão, Senhor, que fizemos a respeito da tua palavra. Deus Santo e Eterno, plante no coração desses homens que aqui estão o desejo de falar da tua palavra nas ruas, para as pessoas, para os estranhos, para os amigos, para os parentes. Tenha misericórdia, Senhor. Esteja conosco sempre nos nossos discursos, para que possamos ser sempre vencedores quando estivermos pregando o seu Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Guia-nos até as nossas casas, Pai. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém, Senhor. O culto está encerrado, queridos. Amém. Vai, querido.